Pessoal, quem deu uma olhada lá no resumo que eu mandei no WhatsApp, só deu uma olhada, não precisa ler não, só olhou assim. Leu, né? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o quê? Zelo, galera. Vixe. Foi o Davi que disse que leu, foi? Bom, pessoal, nós vamos trazer hoje uma percepção diferente sobre zelo, tá? Algo bem... Talvez a gente ainda não falamos da forma que nós vamos falar aqui, graças a Deus, né? Senão ia se tornar muito chato, sempre ouvir a mesma coisa, né? Mas eu vou abrir aqui o código para vocês, não precisa vocês abrirem. Dentro das competências que nós buscamos, tem o zelo. Vou ler aqui, tá, pessoal? Diz aqui, ó. Olha só, todos atentos comigo. Cuidar com atenção dos recursos da empresa, dos equipamentos, do tempo e do relacionamento com os colegas e clientes. O zelo mostra responsabilidade, respeito e valorização pelo que temos e pelo que fazemos. Exemplos: limpar e organizar o local de trabalho. Cuidar dos equipamentos como se fossem próprios. Ter atenção no tratar com clientes e colegas. Aqui logo no início, galera, se a gente passar pausadamente sobre cada trecho, a gente já tem a definição muito clara daquilo que quer dizer zelo para a empresa. Tá? E eu quero ler novamente para vocês baterem alguns pontos comigo. Diz assim, ó, cuidar com a atenção dos recursos da empresa. Esse é o primeiro ponto. A CAD entende que cuidar dos recursos da empresa é zelo. Outro ponto é dos equipamentos, e não só dos equipamentos, mas também do tempo, tá? Então, às vezes a gente até acha assim, né, que o zelo ele está muito ligado só ao externo, as coisas palpáveis, né, sobre limpeza, sobre organização, mas ele também tem a ver com o tempo que nós gastamos aleatoriamente, que não é dado, por exemplo, a vocês para redes sociais ou fazer outras coisas além, né? Então, ele também está ligado ao tempo que você tem de trabalho, do relacionamento com colegas e clientes. Também o zelo diz respeito ao cuidado com o cliente e com os colaboradores, com os outros, com os amigos, com o ambiente que a gente cria, com o cuidado daquilo que a gente fala, com os sentimentos que a gente desperta dentro do nosso ambiente, preocupado em como nós vamos deixar aquele ambiente. Isso é preocupar, isso é zelo, tá? E um ponto bem legal, galera, mais à frente diz assim, ó, o zelo mostra responsabilidade, respeito e valorização pelo que temos e pelo que fazemos. Galera, eu entendo que o zelo, ele é um ponto que eu posso dizer chave para que a empresa possa olhar para o colaborador de forma diferente. E não só a empresa, mas imagina só, pense em algo caro que você tem, algo que você tem na sua vida como muito valioso. Pensa aí, não precisa falar, mas traz à sua mente agora. Agora imagina você ter que emprestar isso para alguém, se é possível naquilo que você pensou, emprestar isso para alguém. A forma que a pessoa vai cuidar, a forma que ela vai se relacionar com aquilo que você deu para ela, diz muito sobre a responsabilidade, sobre o zelo que ela tem. Então, basicamente, você terá preocupação em saber se a pessoa ela vai cuidar como você cuida. Se você vai ter a mesma preocupação que você tem, por exemplo, com aquele objeto. Ou com, sei lá, com aquilo que você pensou. Faz sentido, pessoal? Então, o cuidado, a responsabilidade que a gente tem, é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente empresta algo que para nós é valioso para outra pessoa. Será que a pessoa vai cuidar da forma que eu cuido? E aí é onde traz algo bem interessante, galera, que o zelo ele está muito ligado ao senso de pertencer, ao senso de posse.
Uma pessoa que ela não tem o sentimento de posse de alguma coisa, ela normalmente não vai ser zelosa. Você sabia disso? Então, o zelo está muito ligado à forma que você se enxerga, que você se enquadra com aquele objeto ou pessoa. Quanto mais senso de posse, quanto mais senso de dono, mais zeloso você tem de ser. Quanto mais sacrifício, quanto mais esforço você teve para gerar, para possuir aquilo, mais você vai ter esse apego, mais você vai ter aquele ciúme, aquela preocupação se alguém vai cuidar ou não. Por exemplo, se uma pessoa que não é zelosa, provavelmente ela vai ficar além e aquém dos problemas que pode acontecer depois. Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Quando a gente tem por exemplo, não querendo puxar sardinha para o meu lado, mas eu tenho que puxar. Por exemplo, semana agora, eu estava lá embaixo, aí, cara, aqueles matos lá na frente me preocupou. Né? Poxa, ali na frente, e isso, lógico, está recente, não está intrínseco em mim, tá? Mas eu estava lá na frente, falei, putz, cara, um monte de mato aqui na frente. Aí eu comecei a arrancar os matos, pensando no quê? Pensando no seguinte, pô, um prédiozão maceta como esse aqui, aí as pessoas passando aqui na frente, o prédio não está nem pronto, e vê esse monte de mato, qual a sensação que vai trazer para as pessoas que estão olhando? Aí o que eu automaticamente fiz? Fui lá e arranquei os matos, que estavam ali na parte do jardim. Por que eu fiz isso? Senso de dono, senso de pertencer e prestando atenção, né, imaginando como as pessoas poderiam imaginar. Eu estou trazendo esse exemplo aqui só para você entender que dificilmente iria vir uma pessoa do outro lado da rua aqui da casa e iria arrancar esses matos aqui para nós. A não ser que fosse obrigação, por exemplo, da prefeitura, né? Manter a limpeza, e nem naquela parte do jardim não é obrigação deles, não. Da calçada, sim. Ali onde está o nosso jardim, é obrigação nossa. Então você nunca vai ver o vizinho lá da frente se incomodar, ir lá e fazer algo que era para você fazer, porque não é dele. No máximo que ele faria era cuidar da frente da casa dele. Galera, senso de dono, senso de pertencimento. Se a gente tem isso intrínseco, e aí eu trago até algo que nos ajuda a gente medir isso em nós. O zelo ele é um ótimo termômetro para saber se eu tenho senso de pertencimento daquele local, daquele objeto ou não. Se eu sou uma pessoa que, tô nem aí que se exploda, que se quebre, que causa é o caos mesmo aqui, que eu quero ver a confusão, que eu quero é que quebre mesmo. Se eu normalmente penso, se quebrar ajeita, eles têm dinheiro para ajeitar. Se normalmente eu penso dessa forma, você está entendendo que eu estou me vendo de fora desse grupo? Vocês conseguem ter esse raciocínio comigo? Passar no buraco, não tá nem aí, dizer assim, não é meu meio. Com essa frase. Eu vi algo parecido que o Lucas também falou uma vez, não sei se foi... Ele falou que nessa trajetória aí de pessoas que trabalham contratando gente para dirigir caminhões, o Lucas, não sei se ele vai lembrar da situação, mas ele me falou um dia que pessoas faziam isso. Às vezes tinha um buraco lá, ele passava, quebrava de propósito para não concluir a viagem, para dar um... Não foi isso, Lucas? Tu falou algo parecido uma vez? Porque realmente, a pessoa, quando ele não tem um senso de pertencer, ela não está preocupada nas consequências que vai causar. Ela não está preocupada no prejuízo que vai ter. Ela não está preocupada se vai estourar o prazo ou não. Ela não está preocupada no que vão falar, no ambiente que vai ficar. Ela simplesmente... Às vezes esse tipo de pessoa não tem nada na vida, né? Então só vai ter já por causa disso. O Max, eu acho que ele vai lembrar também. No meu inquilino, lá do lado da minha casa, eu fui buscar um carregador. Aí apontei lá pra frente, ali no Max, tinha um mato final tom, lembra? Falei, não é dele, ele não vai cuidar, né? Eu tive que ir lá, pegar o teçadinho e tirar o mato. Porque não é dele, ele mora lá, só que o mato tava cobrindo o portão e ele não
teve coragem de ir lá com o faquinho e tirar. Tu falou algo bem interessante, nessa área de aluguéis acontece muito isso. A pessoa, inclusive saiu esses dias agora no Instagram, uma pessoa que ela estava entrando com um processo contra outra, que alugou o espaço, ela fez a filmagem. Cara, a casa linda, maravilhosa, uma kitnet. Maravilhosa, assim, ela mostrando aqui e tal, pessoal, kitnet pronto para alugar, aí foi mostrando os espaços, os cômodos e tal. Cara, depois, ela mostrou um outro vídeo, a pessoa que entregou, cara, o caos, mano, destruído, cara, destruído. Então, realmente, as pessoas que não têm um senso de dono, ela não tá nem aí. Ela vai bater a porta de qualquer jeito, ela vai passar, vai arranhar as coisas, minha irmã, ela vai sujar e não vai limpar, se quebrar, ela vai deixar quebrado, porque... Como dizia minha mãe, isso aí é espírito de fogo. Mas, Porque o fato de você não estar com algo que não é seu, não quer dizer que você não possa cuidar, né? Não deva cuidar. E aí, claro, né? Cabe exatamente como a gente está falando aqui. Mas tem pessoas que, como você falou, né? Tem pessoas que talvez nunca vá ter nada na vida porque não conseguem ter zelo nem com suas próprias coisas. Tem pessoas que só conseguem ter zelo se aquilo for dela, né? Se com as suas próprias coisas consegue ter zelo ali. E tem pessoas que, independente se a coisa é dela ou não, ela tem zelo, né? Tem cuidado com... na verdade, tem os três, né? Tem os três tipos. Porque eu sou uma pessoa que, independente de uma coisa ser minha ou não, eu procuro ter cuidado. E isso é da natureza da pessoa, claro, são habilidades que podem ser desenvolvidas a partir de uma questão, de uma consciência, né? A gente pode desenvolver, mas tem pessoas que já têm isso intrínseco. Eu me lembro de uma situação quando eu trabalhava na Araçatuba, era meu primeiro emprego, eu nunca tinha passado por uma experiência de trabalhar numa empresa. E eu me lembro que o nosso gerente uma vez chegou e disse assim que a empresa tinha dado algumas orientações para redução de custo, né? Cuidado com o uso de papel, básico, né? Com a energia e tal, pagar as luzes, esse tipo de coisa que normalmente, né, as empresas incentivam para poder reduzir custos, né? E aí eu me lembro que a gente estava e eu era novata, né? Aí o pessoal já olha mal, né? E eu me lembro que eu vi algumas das meninas lá que trabalhavam comigo reclamando, né? Falando, que não sei o que besteira, agora a gente tem que... Aí eu falei, gente, é melhor a gente poupar os recursos do que uma hora eles terem que cortar pessoas porque não tem que cortar gasto, né? Eu falei isso, né? E o pessoal ficava me olhando torto, né? Mas isso é uma questão, é óbvio, né? Parece óbvio para quem tem esse cuidado, mas não é para todo mundo. Mas a gente pode escolher desenvolver, né? Tá. De repente eu consigo enxergar que à luz desse entendimento eu não sou uma pessoa tão zelosa. Talvez eu tenha cuidado ali com as minhas coisas, mas com a dos outros eu não presto atenção. Não é nem que eu faço de propósito, mas eu não presto tanta atenção. Mas a gente pode desenvolver, né? Eu posso prestar mais atenção nos ambientes que eu vou e tal, se eu tenho esse cuidado, né, com as coisas dos outros, como eu tenho com a minha, por exemplo. Ou se eu não tenho cuidado nem com a minha, se eu passar a ter para poder durar mais, né? Esse tipo de coisa. Então, falando em zelo, pessoal, no quesito cuidado, né, a gente tem essa percepção. Então, o ótimo termômetro, que eu quero que vocês fixem isso, porque a gente se engana, tá? Às vezes a gente pensa algo sobre nós, mas na verdade aquilo que a gente pensou não é verdade. A gente só criou expectativa de que a gente realmente está sendo bom demais, só que as nossas ações elas realmente vão provar. Então, se eu não sou uma pessoa que o meu comportamento não mostra o cuidado, tem um sinal aí por trás desse comportamento. Eu não tenho um senso do pertencer naquele lugar. Entende isso? Então, isso é importante, porque o zelo é importante, mas o que o zelo revela é muito mais importante do que o resultado do zelo. Consegue perceber isso, pessoal? Que o zelo é importante, mas aquilo que a gente descobre que está atrás do zelo, que me faz ser uma pessoa zelosa, é o que é o mais importante. Isso é digno de honra, isso é digno de responsabilidade. Porque se a pessoa ela cuida tão bem quanto eu cuido, cara, é o sucesso. É confiável. Eu quero ter essa pessoa perto.
As empresas, ela buscam pessoas que cumprem essa ideia. De que na sua... Porque ó, se a pessoa tem esse comportamento na presença e na ausência, o que quer dizer isso? Cara, a empresa ela precisa de pessoas para que isso multiplique no nosso meio. E que a gente cresça, que a gente evolua. Olha só isso aqui, ó. Outro ponto importante, galera, é saber o seguinte, ó. Zelo não é só o capricho, como a gente normalmente pensa, tá? Zelo é consciência de valor. Zelar é agir como quem entende que aquilo importa mesmo quando ninguém está olhando, não existe fiscalização e não há ganho imediato. Isso aqui é um ponto muito importante para vocês entenderem, tá, galera? O zelo é agir como quem importa. E aí, isso é interessante falar, galera, que a gente fazer enquanto as pessoas estão olhando, cara, é fácil. Agora, fazer enquanto ninguém está nos fiscalizando, manter de fato o mesmo padrão quando ninguém está olhando, ou até mesmo quando a recompensa de imediato não surge, isso aí é o ponto-chave. Isso aí é o ponto ápice. Porque, galera, volta a falar, fazer quando todo mundo está olhando é muito fácil. Agora, manter esse padrão quando ninguém está vendo, o negócio é porque está fixado, ele está firme, ele está dentro de nós. E isso a gente precisa entender de uma vez por todas. Zelo é tratar tudo como um patrimônio e não como descartável. Aqui é importante você saber que zelo nasce do senso de responsabilidade e de pertencimento, que acabamos de falar. Quem zela se sente sempre parte de algo. Zelo não está ligado a coisas físicas, ou, normalmente a gente, como eu falei, a gente sempre associava, que o zelo está ligado a uma limpeza, a um cuidado de não arranhar, de andar sempre bonito, e blá blá blá, mas ele está ligado a pessoas, ele está ligado ao ambiente, ao clima do ambiente, à ordem do ambiente, tudo isso está ligado a zelo, tá? Está ligado ao tempo também, não desperdiçar, não se atrasar, não empurrar problemas, isso também é zelo. Ao ambiente, manter sempre padrão, e esse é o que a gente mais conhece, que é manter o padrão da limpeza, da organização, evitar bagunça e criar o senso sempre de ordem e de segurança. Esse é o que a gente mais associa ao zelo, que é o mais fácil de você compreender. Quando você vê uma pessoa que limpa, que junta as coisas e tal, você diz, olha, essa pessoa é tão zelosa, olha, essa pessoa deixou as coisas brilhando, deixou as coisas tão arrumadinhas, olha como essa pessoa é zelosa. Está associada a um ambiente, Ela está ligada a pessoas, como eu falei, a forma de falar, respeito do tom, cuidado ao orientar, postura com os colegas. Isso aqui, cara, é importantíssimo, porque o clima que você causa na equipe, ele está ligado ao zelo. O cuidado que você tem em soltar uma palavra que vai gerar uma discórdia naquele ambiente, um ambiente de desconfiança, você não está zelando ao clima organizacional. Então, a forma que a gente fala, aquilo que a gente faz com intencionalidade, se aquilo vai gerar um problema naquele ambiente, se as pessoas vão ficar desconfortáveis por algo que você falou, talvez isso gere um problema e também está ligado ao zelo. E aí, galera, eu não estou falando de verdade, tá? Porque às vezes a verdade ela gera um incômodo e é necessário, tá? Eu estou falando de situações que a gente causa que não tem nada a ver com a verdade, porque a verdade incomoda ou não incomoda, pessoal? De verdade. A verdade incomoda, principalmente quando a gente não quer enxergá-la. O impacto do zelo na visão do cliente. Aqui entra a diferenciação real. Olha só, cliente não entende técnica, mas ele entende o cuidado. O cliente percebe o zelo quando o técnico chega organizado, o uniforme está limpo, o equipamento são bem tratados, o local é deixado melhor do que foi encontrado e a comunicação sempre ser respeitosa. Isso gera uma mensagem silenciosa de que
Poxa, se eles cuidam das coisas dele, imagina do meu patrimônio. Vocês estão ligados nisso aí, pessoal? Que o zelo, ele deixa uma identidade, o zelo, ele comunica. Então, a forma que a gente chega organizado, a preocupação que a gente tem com o espaço, com a limpeza do ambiente, com a limpeza dos nossos carros, a forma que eu falo com o cliente, todo esse cuidado que eu tenho, esse cuidado não é à toa. Se eu tenho esse cuidado, é porque normalmente eu sou uma pessoa que eu pertenço a uma missão maior. E o cliente, ele passa a nos olhar diferente. Entende isso? É por isso que a gente cobra o quê? Cobra o padrão de cada um de vocês. Se tem uma farda, cara, todo mundo tem que andar no padrão. Inclusive, logo no início, quando a gente... Hoje menos, mas logo no início as pessoas chegavam e diziam assim, cara, vocês são franquia? Todo mundo perguntava, pô, por acaso vocês são franquia? Vocês não são daqui não, né? Vocês são de fora, né? Por quê? Porque aqui as pessoas costumam levar as coisas o quê? Na pausada, de qualquer jeito. Um com a calça azul, outro com a calça preta, uma com a blusa laranja, outra com a... Não existe padronização. Vocês veem que até a blusa de dentro de vocês é de uma cor só. Você vê empresas por aí que o cara tá com a blusa térmica azul, laranja, com a blusa de cima preta, rosa, blusa de dentro rosa. Nada contra, mas padronização, isso é zelo. É o cuidado da imagem que você está transmitindo. Tudo isso, galera, é preocupar com a imagem, preocupar com a informação que a gente está passando da empresa para os clientes. Vocês entendem isso, pessoal? Que não é só uma questão de pegar no pé de vocês porque a gente é chato, é porque as pessoas entendem que o nosso comportamento comunica algo. Nossos veículos... outra coisa, tá? A gente costuma dizer assim, mas não tem como ser zeloso porque o carro não é lá essas coisas. Porque minha roupa não é tão nova. Não é tão nova, mas ela pode andar cheirosinha. Ela pode andar limpa, pode andar bem passada. Porque o zelo ele não está ligado a luxo. Ele está ligado ao cuidado que você tem. Sabe aquelas pessoas que eu nunca cheguei a ver, mas pessoalmente, mas vi vídeos. Pessoas que hoje a gente convive aqui em um espaço onde tem piso, lajotas, né? Mas tem gente que mora em com chão terra batida, mas é varridinho. Então não tem. Pessoas que... Quantos lembram daquelas panelas que as pessoas colocavam na parede? Quem é dessa época aí? Eu era dessa época, onde as panelas eram guardadas em pregos. Mas vocês olhavam para as panelas tudo bem o quê? Areadas, tudo bem limpinha. Isso é o quê? Zelo. Vocês entendem isso, pessoal? É o cuidado que você tem. A pessoa não é lá rica aquelas coisas, a casa não era lá muito bonita, né? Não era muito sofisticada, mas ela era muito bem limpa, muito bem cuidada, muito bem, né? Mostrava que ali tinha um dono. Vocês entendem, galera, que o zelo ele não está ligado ao luxo? Então não tem essa desculpa, né? Mas eu sou o cara que, pô, minhas roupas não é lá essas coisas. Não... Cara, mas anda cheiroso, bonito. Cheiroso, né? Penteado. Cara, o cabelo mostra que a pessoa é zelosa ou não é? Pessoal, de verdade, vou falar um negócio para vocês. Vocês podem não acreditar e eu estou pouco me lixando, mas é uma verdade. A nossa imagem transmite o que está dentro de nós. É natural isso. Existe uma síndrome, vocês vão me lembrar agora o nome, que eu não vou lembrar, mas é quando a pessoa ela tem aquele negócio exagerado da limpeza. O toque. Você sabia que o toque ele é uma doença que foi comprovado que é um problema de dentro da pessoa, uma organização ao extremo, que na verdade, por que ela tem esse comportamento? Porque ela precisa arrumar alguma coisa e ela não está conseguindo. E aí ela usa o quê? Usa as coisas de fora para organizar. É um padrão que reflete o que está dentro. Vocês entendem isso? Então, o nosso exterior, galera, aquilo que está sobre nosso domínio, prova de fato quem nós somos dentro de nós. É aquilo que mostra na íntegra como nós somos. É por isso que a gente vê pessoas que normalmente são muito organizadas,
Isso aqui é um padrão dela aqui dentro, ó. É um comportamento aqui dentro. Ela tem as suas emoções todas organizadinhas, né? Ou pelo menos tenta, né? Organizar todas certinha. E se eu sou uma pessoa que eu sou relaxado, se é uma pessoa que eu sou descuidada, ou eu olhando para você, eu sei dizer como é que é a sua vida no seu pessoal. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque não é só uma transformação fora, é uma transformação mental. É dizer, cara, o que eu preciso organizar? O que eu preciso ter? Essa sacada mental eu tenho que ter, essa virada de chave, de dizer assim, isso aqui nada a ver, cara, nada a ver esse sujinho, nada a ver esse risquinho, nada a ver isso aqui, nada a ver. É algo que eu preciso entender o quê? Que no padrão da minha vida, eu aceito os problemas e digo assim, nada a ver também. Vocês entendem isso como é um padrão que leva para tudo? Quantos estão entendendo? Então, nada. Vocês estão me olhando com cara de que estou entendendo? Nada. Acontece, por exemplo, quando o cliente olha para nós e vê que a gente é zeloso, né? Em tudo. Não só na organização, na limpeza, da forma que a gente anda, com nossos veículos limpinhos e tal, padrão, bonitinho. Mas e quem não é nosso cliente? Pessoas que ainda não são nossos clientes. A gente é indicado por pessoas que não é nosso cliente. O comercial ali sabe que isso acontece demais. O pessoal diz assim, rapaz, tem uma empresa top, cara. Às vezes ele é até cliente de outra empresa, tá? Às vezes ele é cliente de outra empresa. Mas ele acaba indicando quem? A gente por quê? Porque eles olham e percebem algo que as outras não têm. E é a organização. Talvez ele olhou para nós e viu um padrão. Pessoas gostam daquilo que é padrão, pessoal. Incrível que pareça. É 100%? Não, tem um monte de gente que gosta da bagunça. Mas a coisa padrão traz para nós um senso de paz, um senso de tranquilidade, um senso confiável. Entende isso? Então, acontece das pessoas que nem é nosso cliente, mas pela imagem que a gente causou, pela impressão que a gente passou na rua, os caras dizem, olha, pode confiar lá que os caras são bons. Mas os caras lá tem jeito que resolve. Pô, os caras lá tem jeito aqui, faz acontecer. Zelo eleva a percepção de valor. Empresas zelosas podem cobrar mais. Tem menos reclamações, tem mais indicações e cria vínculos emocionais. Eu falei para vocês aqui, já para encerrar aqui, galera. Tem algumas coisas, mas eu não vou ler. Eu já falei aqui de um exemplo de um cara que foi prestar serviço de película na casa de uma mulher. E ele falou assim, olha só como que a gente agrega valor no nosso serviço. Aí ele puxou do bolso aqui, aquela touquinha dos pés, que nunca lembro o nome, como é que é o nome? Propé, né? Ele puxou aqui, ó, do bolso dele, ele ia entrar no AP do pessoal e disse, olha só, o cara que estava gravando, né? Olha só como a gente agrega valor. Aí ele puxou assim, aí o cliente vem chegando e ele foi colocando o pé, o cliente, não precisa, não, fique tranquilo. Ele usou até um termo lá bem engraçado, não, fique tranquilo. Aí botou aqui, ó, pum, aí entrou lá no cliente assim, aí a cliente ficou olhando, ele todo muito alinhado, muito bem padronizado. Cara, o cara foi colocar película no vidro da mulher. Só que a película que ele coloca não é uma película qualquer, é aquelas películas de alto padrão, né? Como é que é? De cerâmica, coisa de luxuosa que baixa não sei quanta temperatura, a forma que ele fala, como ele se direciona para o cliente, não tem como o cliente não fechar, cara. Agora chega um cara com pampinha caindo nos pedaços. Chega um cara de bicicleta. Chega um cara de bicicleta para tu ver como tu vai julgar mal a situação. É a mesma coisa a gente chegar com o carro sujo. Os dois chegaram de carro. O que vai valer? O cara que chegou com um carro limpo. A sociedade é assim. Então, galera, o zelo nos permite cobrar mais caro. Beleza? Você vai pensar assim, eu vou fechar com esse daqui. Que vou ajudar ele. Tá mais porque ele tá precisando de ajuda. Não mesmo. O cliente... Eu falei isso para os meninos hoje. Todo serviço que é procurado no mercado de trabalho, ele é procurado, galera, para
resolver problema e não para fazer filantropia. Então o cara não vai contratar uma outra pessoa porque quer ajudar o cara a crescer. Ele quer saber se o cara vai ajudar ele ou não. Se o cara é capaz, se o cara transmitiu a informação de que eu resolvo o seu problema. E isso, galera, a gente precisa entender que tem que estar no nosso sangue. É por isso que a gente valoriza tanto o zelo na empresa. É por isso que a empresa olha diferente para uma pessoa que tem o zelo no seu sangue. Porque se uma pessoa olha para uma outra que tem zelo, é porque ela entende que a outra pessoa está dizendo assim, ó, eu cuido, se é teu, também é meu. Se você cuida, eu vou cuidar igual a você. Isso também está ligado, galera, no cliente. Chegou no cliente, cara, mesma preocupação, a casa não é sua, mas tome cuidado de não sair arranhando as paredes do cliente. Tenha cuidado de você não causar um prejuízo para o cliente, de se preocupar como se aquele ambiente também fosse seu, porque o cliente ele vai notar isso. Beleza? Show de bola? E é isso, galera. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Eu quero. A gente, pegando só esse comentário que fez aí por último da questão do quando chega no cliente, né? A gente tem que lembrar que a gente está dentro do cliente, né? Não é só a equipe técnica, que é quem vai lá presencialmente no cliente, é a equipe técnica, mas o monitoramento ele está dentro dos clientes. Quando você vê lá um sistema de câmera do cliente que está parado, uma câmera, e você faz vista grossa em relação a isso, o monitor, né, que está ali, faz vista grossa em relação a isso é uma falta de zelo, porque aquela imagem é importante para o sistema do cliente. Então, até esse cuidado de sempre que ver, realmente, já é protocolo, né? Mas não deixar que esse protocolo ele se perca e fazer a comunicação ao cliente, falar do que isso passa para o cliente também a imagem de zelo, de que a gente está zelando pela segurança dele e para que o sistema dele esteja em perfeito funcionamento, né? Então, a gente está lá dentro do cliente todos os dias, né? Então, isso é importante ressaltar também. É interessante. Inclusive, esses dias agora, eu vi na nota de um dos operadores, estava tendo um disparo em um dos portões, não lembro qual é o cliente agora, e aí o nosso operador ligou para o cliente e falou assim, olha, eu vi que deu um disparo lá no magnético, como está ventando muito, tal, eu peço que o senhor vá até o local e tudo mais. Sabe o que o cliente falou? Cara, muito obrigado pela sua preocupação, cara. Muito obrigado e tal. Ou seja, o nosso operador se preocupou, é lógico, é nosso dever, mas informar isso para o cliente de repente dar uma olhada, ver se tem alguma coisa lá dentro, se realmente está aberto, se está fechado, se ele esqueceu aberto ou não, porque se tiver aberto, a janela pode... O que a gente sempre falava para os clientes, né, Lucas? O porquê dos nossos sensores informar se a zona estava aberta ou não, porque de repente a janela lá do segundo piso ficou aberta, como aconteceu no cliente aqui, deixou aberto, choveu, molha o notebook, estraga as coisas do cliente, e aí? Se a gente não tiver essa percepção de dizer, olha, mesmo que passou, olha, percebemos aqui que a zona ficou aberta, lá da sua janela, pode ser que tenha dado só um bugzinho no sensor, mas pode ter sido que, sei lá, ficou aberto, e como é período de chuva, eu acho importante a gente pecar no excesso. Tem como o senhor dar uma olhadinha lá? Porque talvez essa janela ficou aberta. E se for uma janela que dá acesso à rua, aí pior ainda, porque se chover pode molhar o cliente. Putz, cara, não, muito obrigado e tal. Isso é zelo. É realmente olhar para as coisas como se fosse seu. É tomar tratativas com o cliente como se realmente tudo fosse seu. Certamente você não iria deixar uma janela aberta na sua casa para a chuva vir e molhar tudo. Certo? Mais alguém? Não? Então, damos por encerrado. Pode ficar de pé, pessoal. O que mais não, é?